Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais este estudo do Evangelho. Neste momento, então, estudaremos o capítulo 27, Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Então, ensina-nos o codificador o seguinte: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, o juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja?
Não, pois se houver podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, ficam estas palavras, estas mensagens para nós refletirmos sobre a prece e o pensamento. Aqui a gente vê um esclarecimento sobre a questão da prece. Muitas vezes nós temos aquela noção mais mística, como diz o próprio texto, acerca da prece. No entanto, Allan Kardec esclarece esta realidade de uma maneira mais, vamos dizer, científica, mais real sobre a prece, que trata-se do pensamento transitando pelos espaços afora, através do fluido universal, sempre sobre a vontade de Deus, que é a pessoa, é o ser que, em última análise, dá a permissão ou não para que aconteça os nossos pedidos, as nossas rogativas. Então, a prece, na verdade, trata-se do nosso pensamento dirigindo-se a Deus ou aos benfeitores espirituais para nós nos manifestarmos, nós pedirmos ajuda, para nós agradecermos, para nós louvarmos. Então é nesse sentido que ocorre a prece para essas coisas. E ela é o nosso pensamento. Então um pensamento reto, um pensamento sadio, um pensamento saudável é motivo de nós atrairmos para junto de nós os benfeitores espirituais, os amigos que nos orientarão, que nos intuirão, né, que nos conduzirão e que nos desviarão muitas vezes das nossas próprias imperfeições e dos perigos que corremos. Mas para isso necessitamos estar sintonizados nas boas ações, nas boas atitudes, nas decisões corretas. Então, que possamos sempre refletir sobre este recurso que a doutrina espírita tão claramente nos propõe, nos coloca à disposição, a prece. Então, vamos orar, não é? Agradecendo, sobretudo, tudo que nós temos, não é? Agradecendo as oportunidades de estarmos trabalhando, de estarmos encarnados nesta vida, neste momento aqui, com a família na qual pertencemos. Vamos ser gratos e quando vamos pedir que não seja resolvido milagrosamente os nossos problemas, mas vamos pedir forças e coragem para que possamos transpô-los, para que possamos superá-los, de maneira que haja o nosso trabalho, o nosso mérito e a nossa boa vontade na solução das nossas dificuldades. Então, que Jesus nos ilumine, nos ampare e que cada vez mais, diante do entendimento, através do raciocínio, da lógica, possamos compreender os mecanismos da vida. Entre eles, o grandioso mecanismo da prece, que na verdade é o nosso pensamento, que deve ser purificado, que deve ser burilado, que deve ser puro, para que nós possamos nos tornar pessoas dignas de viver em mundos mais felizes. Muita paz, muita luz, meus irmãos, e que possamos estar sempre no caminho de Jesus. Que assim seja.